Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Clube do Dólar. O meu nome é Rafael e aqui a gente fala sobre investimentos no exterior e assuntos correlatos. Hoje nós vamos analisar uma empresa que eu particularmente admiro muito, que me empolga muito falar sobre ela. Eu como fã, como cliente, sempre lembrando das histórias que os personagens da Disney já nos proporcionaram. Vamos analisar agora a Walt Disney. Código de negociação na Bolsa de Nova York como DIS e na B3, para quem preferir BDR, DIS B34. Então vamos iniciar. Começando aqui por uma visão mais geral da empresa, aqueles fatos rápidos, só para a gente se situar um pouco melhor sobre o que é a empresa, o que ela faz. A gente vai chegar lá em como ela faz dinheiro logo logo, mas o primeiro ponto é que ela é a 18ª maior companhia americana listada em bolsa, o que é muita coisa. Ela possui 315 bilhões em valor de mercado, o que a faz ser uma das maiores empresas do mundo também. A empresa foi fundada em 1923 e é listada desde 1962, então é uma empresa que tem quase 100 anos. Se você estiver assistindo isso 2 anos depois da postagem desse vídeo, ela já terá 100 anos. Então é uma empresa que realmente já passou por muitas fases. Ela nasceu ali num período entre guerras, um período de depressão econômica. Logo que nasceu, já passou pela grande crise de 29. Então, daí para frente, Segunda Guerra, Guerra Fria inteira, recessão, bonança, todos os ciclos econômicos várias vezes. Então, é uma empresa que o teste do tempo já atuou sobre ela e ela passou, conforme a gente vai ver também, passou muito bem em todos os períodos, sempre dando lucro, sendo uma empresa gigante do entretenimento. Listada desde 1962, que também é um dado muito interessante. Já são aí quase 60 anos que ela é listada. É uma empresa marcada pelos personagens atemporais e forte presença na cultura global. A Disney está presente em praticamente o mundo todo, pelo menos o mundo democrático, o mundo aberto. A Disney está, e seus personagens a gente nem precisa falar que são um fator muito forte pró-Disney. Porque quem consegue olhar a imagem daquele castelo e não pensar no Mickey, no Pateta, nas princesas, hoje em dia nos Vingadores, é uma empresa com muitos personagens mesmo, e no contexto do seu segmento, ter personagens fortes, marcas fortes é muito importante, porque a empresa pode recriar, recontar histórias e os adultos vão assistir, vão consumir por nostalgia, as crianças vão gostar também, vão gostar dos conteúdos novos, dos antigos refeitos. Então, é uma empresa que tem um ciclo muito favorável pelos personagens que já conquistaram o mundo. Ela está inserida em um setor que passa por muitas mudanças, porque os hábitos dos consumidores estão mudando. A Disney, que foi uma empresa, historicamente, que sempre deu muita atenção ao cinema, sempre deu muita atenção a esse tipo de produção de conteúdo, gradativamente está deixando esse segmento, essa forma de atuação um pouco de lado, não 100%, mas reduzindo sua participação, para focar mais no serviço de streaming, que é visto pelo próprio CEO da empresa como o futuro do setor. Então a Disney está precisando se adaptar nesse sentido, até então tem feito muito bem. E agora uma curiosidade sobre as ações da Disney, não sobre a empresa propriamente dita, mas sobre suas ações, que Warren Buffett diz que seu maior erro foi ter vendido as ações da Disney. Ele adquiriu por 2 vezes, cerca de 5% das ações da Disney, e ele entregou logo depois com um lucro pequeno. E se essa participação estivesse na Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett até hoje, teria já um valor de mercado de cerca de 20 bilhões de dólares. Então foi o erro que custou 20 bilhões de dólares ao Warren Buffett, que ele considera o maior erro da sua carreira. Então vamos lá, pessoal, como a Disney faz dinheiro? A empresa basicamente separa suas atividades em 4 grandes segmentos que podem ser facilmente compreendidos se destrinchados separadamente. Então, o primeiro segmento é de Media Networks, que aqui a gente tem os canais de televisão em geral, que é um segmento que hoje em dia não está lá num céu de brigadeiro, porque justamente por causa da mudança de hábitos de consumo. Parques, experiências e produtos, que seria o segundo segmento. E aqui a gente tem, naturalmente, os parques da Disney espalhados pelo mundo, mas principalmente aqueles da Flórida. Experiências como os cruzeiros da Disney, que são, hoje em dia, não tanto por conta da pandemia, mas que historicamente têm um apelo muito forte também. E seus produtos licenciados, bonecos, brinquedos em geral, DVDs e por aí vai. O terceiro segmento da Disney é correspondido pelos estúdios. Então aqui as gravações de filmes, gravações de séries, é onde a produção efetivamente acontece.
E por fim, o DTCI, que é o Direct to Consumer and International, o setor em que a Disney enxerga a maior possibilidade de expansão hoje e é para onde o mercado está olhando com maior otimismo, já que aqui nós temos os serviços que competem com a Netflix, que competem com HBO Go, com o Amazon Prime. Então é um serviço que explora os novos hábitos dos consumidores e por isso a gente pode dizer que é um setor do futuro, é o segmento do futuro dentro da Disney, em que há maior campo fértil para o crescimento. Então vamos lá. Primeiramente, Media Networks, que são os canais de televisão. Aqui a gente está destrinchando um pouco mais do que no slide anterior. Suas receitas vêm de anúncios comerciais e repasse de TVs a cabo. E é um segmento pressionado pelos novos hábitos de consumo, pelo fato de as pessoas cada vez menos terem TV a cabo, cada vez menos interesse em TV por assinatura, em parar para assistir a televisão, priorizando o on-demand e serviços online. Então, as próprias empresas que investem em comerciais nesse tipo de canal diminuem suas receitas para isso, já que o público consumidor é menor. Parques, experiências e produtos. São parques temáticos, cruzeiros, produtos licenciados Disney. Aqui nas imagens tem o exemplo do cruzeiro, ali alguns bonecos dos Vingadores e vários parques que a Disney possui. É um segmento que é muito promissor, tem uma vantagem competitiva muito grande em termos de turismo, nem se fala, o mundo todo quer ir à Disney, o mundo todo quer os bonecos da Disney para seus filhos, mas atualmente é fortemente impactado pela pandemia. E nós vamos ver no balanço que esse é o segmento que é a maior pedra no sapato da Disney nesse momento, já que as operações nos parques e nos cruzeiros estão muito limitadas, daí a Disney acaba sofrendo um pouco mais. Estúdios. Aqui eu separei alguns estúdios que são mais familiares para nós aqui do Brasil, mas além desses 6 que estão aqui elencados, existem outros menores e outros que não são tão familiares a nós. Então, a Disney possui muitos estúdios, Lucasfilm, Marvel, a própria Disney, Pixar e várias outras. Então, são estúdios de grande qualidade, com grandes filmes e grandes títulos em seus repertórios. Conforme eu mencionei, a maior parte da receita do segmento vem da comercialização dos filmes, para cinemas especialmente, mas hoje em dia, com o cinema em baixa, acaba também impactando um pouco esse segmento, canais de televisão e diretamente ao consumidor, que aqui seria através do Disney Plus, por exemplo. E a empresa está muito atenta ao mercado, ela afirma isso através do seu CEO Bob Chapek, que caso ela perceba a maior vantagem no lançamento de filmes diretamente pelo streaming, ela vai fazer dessa forma. As pessoas estão cada vez menos indo aos cinemas, os números estão mostrando isso. Não se sabe se é por conta da pandemia exatamente ou se a pandemia foi um dos influenciadores ou uma pá de cal a um setor que já estava em declínio. A empresa está atenta e o CEO Bob Chapek, que é um cara muito atento a essas tendências, já afirmou que futuramente é muito possível que nós vejamos títulos pertencentes à Disney sendo lançados diretamente por streaming. Seria uma certa inovação. Bob Chapek, inclusive, que parece muito Hank de Breaking Bad. Pesquisem. E, é claro, o Direct to Consumer, que é o segmento mais promissor da empresa. Ela contempla aí Disney Plus, ESPN Plus e Hulu. E aqui eu separei um gráfico com as receitas por segmento da empresa. Nós podemos perceber que Media Networks ainda corresponde à maior fatia das receitas da Disney, contudo, Direct to Consumer naturalmente vai tomar o lugar dos canais de televisão como o segmento mais importante para a Disney. Em último lugar, nós temos os estúdios e, em penúltimo, ali quase igual com o DTC, nós temos os parques, experiências e produtos. Aqui eu trouxe alguns dados para termos uma noção do impacto da pandemia nas receitas da Disney por segmento. Então, nós percebemos que os canais de televisão tiveram um aumento de receitas, então eles não foram impactados, pode-se dizer que não houve crise para eles, mas os parques, experiências e produtos sofreram um decréscimo de 37% em suas receitas. Em 2019, a Disney faturou 26 bilhões nesse segmento e em 2020, 16 bilhões. Em 2019, inclusive, esse segmento correspondia ao mais importante para a Disney em termos de receita. Hoje é o terceiro. Os estúdios também tiveram um recuo, mas também nada muito anormal. E o que está segurando as receitas da Disney até hoje são as receitas Direct to Consumer. Ela aumentou em 81% e vai continuar aumentando. Contudo, nós podemos ver aqui no final que, em termos de lucro operacional,
o DTC ainda dá prejuízo, 2,8 bilhões em 2020. Então, ainda está numa fase aí embrionária em que a Disney provavelmente não está se importando tanto com o lucro que ele vai gerar no curto prazo, mas sim na expansão desse serviço. É muito natural que empresas que querem ganhar escala abram mão do lucro no curto prazo. Então, nada de anormal, é algo que é muito promissor para a empresa e naturalmente para o acionista. Esse dado aqui é sem dúvidas o mais impressionante de todos. A Disney havia divulgado um guidance, ou seja, uma estimativa para 2024, que o Disney Plus tivesse entre 60 e 90 milhões de inscritos, o Hulu entre 40 e 60 milhões de usuários e o ESPN Plus entre 8 e 12 milhões de usuários. Contudo, no fim de 2020, ou seja, faltando 4 anos, a Disney Plus praticamente alcançou o topo dessa meta. Faltou muito pouco para estourar a meta, 4 anos antes do previsto. E o Hulu praticamente entrou nessa meta e ESPN Plus praticamente tocou no topo da meta também, faltando 4 anos para a previsão que a Disney fez. Isso mostra o poder que a marca tem e o poder que ela tem de capitalizar os seus ativos. Um produto que não foi lançado há muito tempo, que é o serviço do Disney Plus, já alcançou aí muitos e muitos milhões de inscritos ao redor do mundo. E esses 86 milhões que eu mostrei para vocês do Disney Plus foram dados do fim de 2020. No início de 2021, o Disney Plus já tinha batido 95 milhões. Ou seja, no intervalo aí de 1 ou 2 meses, a Disney conseguiu um aumento de 10, 12, 15% nos inscritos, nos usuários do Disney Plus, que mais uma vez mostra o poder dessa marca. Agora falando um pouco aqui sobre pricing power, eu considero um bom pricing power para a Disney, ou seja, o quanto ela pode aumentar seus preços sem que as receitas caiam tanto, sem que pessoas deixem de adquirir seus produtos. E por que eu considerei uma nota 65 de 100 no pricing power da Disney? Porque conforme eu já falei aqui nesse vídeo repetidas vezes, as marcas da Disney são muito fortes e são o principal ativo dela. E marcas fortes desse jeito, em geral, podem sim ser as mais caras do mercado. Os produtos licenciados da Disney podem ser os mais caros possíveis, os parques da Disney podem ser os mais caros possíveis, porque as pessoas vão continuar comprando. Todos têm o sonho da Disney, aquela coisa mágica que a Disney consegue colocar nas nossas cabeças. Então, 65 de 100, pricing power é alto nesse sentido, contudo, o pricing power da empresa não vai ali no campo do excelente, porque por mais que essas marcas sejam fortíssimas, elas não são soberanas a ponto de não existir concorrência. Principalmente no DTC, que é o streaming da Disney, ela está concorrendo com outras gigantes, que são a Netflix, a Amazon, que é a Amazon Prime, é um produto da terceira maior empresa do mundo, então tem capital para investir, para concorrer pesado, e se a Disney cobrar um prêmio elevado, pode ser que aos poucos ela perca mercado. Mas essa nota poderia ser até um pouco superior, talvez entre 70 e 75 fosse até mais justo. Mas 65 é uma boa nota, pricing power da Disney é forte e é uma vantagem competitiva que ela tem. Então muito bem, vamos aos números da Disney. Eu vou dar um zoom aqui, porque a coluna mais importante é sempre o lucro líquido. Depois a gente vê as outras, mas o primeiro olhar tem que ir para o lucro líquido. Então, em 1979, ela começou a ter ali seus 114 milhões de dólares em lucro anual, patinou um pouco, não vou ficar contando a história dela aqui tão no passado assim. O que importa é que em 2018, 2019, ela já lucrava ali 12, 11 bilhões de dólares ao ano. Em 2020, por conta da pandemia, ela foi muito impactada, mais do que o mercado, porque ela também depende do turismo. Então, com a queda do turismo, naturalmente a Disney teve prejuízos muito fortes. Mas isso aqui, eu particularmente considero não recorrente. Para caso você queira se tornar sócio da Disney, é bom ficar acompanhando, porque se no intervalo aí de alguns anos, alguns poucos anos, ela não voltar a ter aquele lucro de antes, a gente tem que entender o motivo. A curva de receitas bem redondinha aqui, sempre crescendo, um ano ou outro tem uma queda, mas nada demais também. A coluna de patrimônio líquido também muito crescente, praticamente dobrou aí nos últimos 8 anos, então é algo muito relevante para patrimônio líquido. A dívida dela é equilibrada, por mais que ela tenha aqui mais ou menos 40 bilhões de dívida líquida. O EBITDA de 2019 corresponderia a mais ou menos metade dessa dívida líquida. Então pode-se considerar aqui que a alavancagem dela está em 2 vezes, caso ela volte a esse EBITDA de 2019. A gente pode notar também que as margens dela cresceram bastante do início do século para cá.
Enquanto ali em 2002 ela estava em 5, 8%, em 2009 chegou a 9%. Nos últimos anos pré-pandemia, ela chegou a 15, 16, 17, 21% de margem líquida, o que é muito positivo para a empresa. Significa que a Disney está sim focando em enxugar gastos, em ser mais eficiente, e isso é ótimo para o bolso do acionista da empresa. Passando aqui para o fluxo de caixa, a gente vê que todo ano tem fluxo de caixa livre, então a empresa que definitivamente não tem problema com geração de caixa. Dividendo todo ano também paga. Em 2021 naturalmente ainda não pagou, mas mesmo em 2020 com prejuízo ela pagou dividendos. Representa um dividend yield bem baixo, 0,7%. Nos anos anteriores 1 e poucos por cento, o que não é grande coisa, mas está ali pagando, então existe aquela renda passiva em dólar que muita gente busca. E agora vamos dar um zoom aqui no desempenho da empresa no primeiro trimestre de 2021, comparando com o primeiro trimestre de 2020. Nós vemos que teve uma redução de receita na casa dos 13%, o que não é bom, mas é completamente compreensível no sentido de que o primeiro trimestre de 2020, por mais que já tenha se iniciado a pandemia, teve uma boa parte ainda em total normalidade nos Estados Unidos. Assim, reduzir 13% das receitas realmente não é nada demais, não é nada para se preocupar. E aqui nós vamos ver o grande vilão por essa redução, que por mais que não tenha sido muito relevante, foi uma redução. Nós vemos aqui que todos os setores somados sem parques, experiências e produtos teve até um aumento de receitas na casa de 1%, muito pequenininho, quase irrelevante, mas conseguiu se manter no mesmo padrão de 2020, do primeiro trimestre. Enquanto parques, experiências e produtos teve uma queda bruta de 44% nas receitas. Então, isso diluído entre os 4 segmentos fez com que a empresa caísse 13% em suas receitas no primeiro trimestre. Mas nada aqui para a gente se preocupar. Conforme eu falei, continua sendo algo que, na minha visão, é um não recorrente e logo vai passar. E muito bem, passando aqui agora para o preço das ações, nós vemos aqui no primeiro gráfico a evolução do preço das ações da Disney desde 2006. Ela partiu ali dos 28 dólares para hoje 172 dólares, uma evolução muito expressiva para o intervalo de 15 anos. Os lucros por ação, que também cresciam quase em linha reta, aí nos últimos anos azedou tudo, mas que naturalmente isso aí vai voltar. Vamos nos manter acompanhando, eu realmente acredito que vai voltar. E o preço sobre lucro? Hoje é um indicador inútil, já que a empresa está dando prejuízo, mas que se nós considerarmos o lucro por ação que a empresa dava ali em 2018, 2019, ou talvez até mais, por conta da Disney Plus e esses novos segmentos que ela está adentrando, naturalmente a gente vai ver aí a Disney negociando por volta dos 20, 22 vezes o preço sobre lucro. E vamos para mais uma ferramenta de análise que eu particularmente gosto muito, sempre friso isso. Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre as categorias de Peter Lynch. Eu considerei a Disney como uma empresa majoritariamente confiável. Assim como no Orkut, ela é 100% confiável, porque ela é uma gigante, ela tem marcas fortes, ela vai continuar existindo, não tem uma ameaça de disrupção muito clara em seu setor. Mas também considerei a Disney como peso 50% ali em crescimento rápido por conta do Direct to Consumer, através do Disney Plus, através do ESPN Plus. Ativos ocultos eu considerei também algum pontinho, porque as marcas da Disney, vocês podem até fazer meme com isso que eu estou falando aqui tantas vezes, mas as marcas da Disney são seu diferencial. E também um peso razoável para crescimento lento por conta dos outros segmentos que a Disney possui dentro das suas atividades, excluindo o Direct to Consumer. Então, ela tem características de crescimento lento, de crescimento rápido dentro de sua empresa. Ali a gente faz uma média de um crescimento médio. Ela é uma empresa confiável e muito forte. E por fim, vamos ver quem acredita mais na Disney. Nós temos Lindsay Train, com 13,53% do patrimônio líquido. Daniel Loeb, espero que eu tenha acertado na pronúncia desse nome, com 5,22% do patrimônio líquido. E Thomas Gainer, com 4,76% do patrimônio líquido. Eu sempre mantenho esses nomes aqui em quem acredita mais na Disney para dar oportunidade também para vocês pesquisarem sobre esses nomes e as teses de investimento que essas pessoas aqui ou esses fundos têm ao se investir em Disney. Eu pesquiso os fundos ou os grandes investidores que têm o maior percentual possível na empresa e a partir daí é uma informação interessante para a gente correr atrás da tese de investimento desses grandes investidores. E aqui na direita desse slide nós temos o total de insider buys or sells nos últimos 6 meses.
ou seja, o quanto os dirigentes, os diretores, ou aqueles representantes ali do conselho da empresa compraram ou venderam as ações da própria empresa. É natural que tenha um movimento maior de vendas do que de compras, pelo fato de que muitas vezes esses conselheiros ou funcionários de alto escalão sejam remunerados com ações. Então, se você trabalha na empresa e é remunerado com ação, às vezes você quer o dinheiro, então você vai ao mercado e vende essa ação. Aqui é bem tranquilo, 311 milhões em vendas de ações da Disney pelos insiders, mas não é grande coisa porque isso corresponde a só 0,1% do valor de mercado. Em algumas outras empresas pode significar, mas aqui na Disney não significa que os insiders não acreditem na empresa, não acreditem que a empresa seja um bom negócio. Então, bem tranquilo, mais um dado aí que eu trago para vocês, e que provavelmente em alguns casos vai ser mais pesado, mas 0,1% é muito tranquilo, principalmente no intervalo de 6 meses. Então, muito bem, agora você me responde. Você investiria nas ações da Disney com base em tudo isso que eu falei? Se sim, se não, comenta aqui embaixo que a gente interage. Para você que ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Te convido a se inscrever no canal porque, se você ficou até aqui, você gostou dessa análise. E te convido também a deixar o like e a compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você acha que possam se interessar por uma boa análise da Disney. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram, por aqui mesmo pelos comentários. E estamos juntos sempre. Até a próxima, pessoal!